Se você está pensando em comprar um tablet para estudar, você já deve ter se deparado com o Tab S9 FE, que é o modelo custo-benefício da Samsung para esse tipo de uso. Mas é claro que sempre ficam aquelas dúvidas. Será que vale a pena esse investimento? Será que o meu estudo realmente vai melhorar? Como que é a adaptação? Será que é tudo isso que falam ou é só uma modinha? Bom, a minha irmã, que é concursada e continua estudando para outros concursos, comprou um Tab S9 FE para otimizar os seus estudos. E no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco com ela para saber como que tem sido essa experiência usando esse tablet por alguns meses e responder todas as perguntas que eu falei. Então, sem mais enrolações, meu nome é Victor Hugo, você está no VHTech e bora pro vídeo. O Tab S9 FE é o mais barato que você consegue comprar da linha S9 da Samsung. E a proposta dele é apresentar os recursos mais importantes da linha S9, porém com algumas reduções de custo, como uma tela mais simples e um som menos potente. Apesar de ser mais simples, a tela tem um bom tamanho, com quase 11 polegadas, e a sua resolução e qualidade são mais do que suficientes para assistir videoaulas, ler PDFs e fazer marcações, escrever e fazer outros tipos de atividades comuns do dia a dia do estudante. O som não é nada absurdo em questão de volume e profundidade com graves fortes, mas ele já é mais do que suficiente também para assistir videoaulas. O grande ponto positivo é que a S Pen, que é a canetinha, já vem incluída dentro da caixa, então você não precisa comprar separadamente, como acontece, por exemplo, no A9, que é o modelo da linha mais barata da Samsung. Dessa forma, você já tem acesso aos recursos que você espera de um tablet para estudo. Inclusive, os tablets da Samsung têm se destacado muito, principalmente frente aos iPads da Apple, e isso acontece por causa do seu aplicativo Notas, que é extremamente completo e traz muitos recursos que são essenciais para quem vai estudar tanto em cima de PDFs, quanto para quem vai criar os seus cadernos e anotações do zero. Nos PDFs você consegue fazer marcações, grifar as partes mais importantes e rabiscar do jeito que você quiser. Já na parte da escrita é uma infinidade de opções, onde você pode escolher qual papel você quer, qual a cor que você quer para o seu papel, se ele vai ser quadriculado, com linhas ou totalmente em branco. Tem uma variedade muito grande de canetas que você pode mudar a cor e a sua espessura para deixar o traço do jeito que você quer. Pode dar zoom em alguma parte do seu caderno para escrever menorzinho em alguma parte do conteúdo. E caso você tenha errado o tamanho ou o local que você escreveu uma palavra, uma frase ou um parágrafo, não tem problema, porque você consegue simplesmente selecionar apenas aquilo que você quer para redimensionar e reposicionar da forma que você quiser. Sem falar do recurso que eu achei mais legal, que é o recurso das formas, que você consegue desenhar formas ali no seu caderno, no seu PDF, e aí o próprio aplicativo deixa essa forma bonitinha. O círculo fica perfeitamente redondo, as linhas ficam retas, os triângulos ficam perfeitos e assim por diante. O maior ponto negativo é a capa teclado, que não vem inclusa nesse modelo, o que até faz sentido, já que a proposta do Tab S9 FE é ser um modelo mais barato. Porém, se você é um estudante universitário, por exemplo, que precisa fazer muitos trabalhos no Word, fazer um TCC ou outros usos que dependam do teclado, isso se torna um problema, porque você vai ter que gastar o valor a mais para ter a capa teclado. Mas chega de falação, bora conversar com quem realmente entende de estudo e tem uma opinião muito mais assertiva que eu, que é a minha irmã. E só para lembrar, caso você se interesse em comprar o Tab S9 FE, eu vou deixar link de compra aqui na descrição desse vídeo. Lembrando que esse vídeo não é patrocinado, você não vai pagar nada mais comprando por esses links, só que eu ganho uma pequena comissão que me ajuda a continuar fazendo esses vídeos por aqui. Bom, eu tô aqui com a Bruna, minha irmã, ela que é bombeira militar e hoje estuda para concursos na área de auditoria fiscal, certo? Isso. Então ela é uma estudante nata, já estudou muito nessa vida, segue estudando, então nada mais justo do que ela para trazer a visão dela sobre o tablet e o uso dela nos estudos. Obrigado por participar, maninha. Disponha. Maninha, para começar, acho importante você falar o que fez você achar que um tablet seria bom para os seus estudos. O que estava incomodando você nos seus estudos, que você achou que o tablet resolveria? Por que você pensou assim, caramba, eu acho que isso daqui vai ser bom para mim? Quando a gente estuda, a gente tem um apego ao papel. Só que com o tempo, hoje em dia, o conteúdo avança muito rápido e o papel ele se torna obsoleto. É muito difícil você atualizar um material que seja impresso. Por isso a necessidade do tablet, de tornar as atualizações mais dinâmicas. E um dos principais fatos que me motivou a comprar o tablet foi para diminuir o volume de papel que eu carregava. Então eram muitas apostilas, muitos resumos, e o peso físico disso estava se tornando desproporcional às coisas que eu tinha que levar para estudar, né? Se eu fosse para a biblioteca, eu tinha que levar uma quantidade grande de apostilas.
Por exemplo, se eu fosse estudar 5 disciplinas por dia, eu precisava levar 5 apostilas diferentes, fora os resumos, as folhas para fazer as questões. Então, tudo isso vai tornando as coisas mais difíceis, mas o principal ponto é a questão da atualização do material. É muito difícil atualizar o material impresso. E aí, por exemplo, não vale a pena você comprar uma apostila de questões para um concurso, sendo que atualiza uma lei e aquelas questões já mudam. Exatamente, atualizações pequenas, jurisprudência, aí para você atualizar o material inteiro, uma apostila inteira, se mudou só um assunto, se torna oneroso e desproporcional. Legal, isso foi o que fez você pensar em comprar o tablet, e aí você teve algum receio de fazer essa troca, de fazer essa mudança? Você teve algum medo que você achou, caramba, eu vou jogar dinheiro fora, não vai dar certo? Assim, o estudante em si ele é muito apegado ao papel, né? Dizem que se precisa escrever para aprender, e isso torna a gente resistente às tecnologias. Uma das minhas dificuldades era a questão da adaptação. Eu achava que não iria me adaptar ao tablet por gostar do papel, digamos assim. É algo semelhante ao Kindle, né? A gente Exatamente. fala, não, livro de papel é livro diferente. de papel. É diferente, mas quando você conhece o Kindle e começa a ler, você vê que é muito melhor. Você se adapta tranquilamente, foi o que aconteceu com o tablet. E aí, falando sobre isso, como que foi a sua adaptação com o tablet? Como que foi essa desapegação, essa saída do papel, de desapegar das suas apostilas? Como foi a adaptação para migrar para o tablet? É uma transição. Ele é muito didático, ele é muito simples de mexer, é muito intuitivo. Então você não tem dificuldade, tipo assim, eu não vou saber mexer. Ele é muito didático, muito intuitivo. E em algumas coisas você vai fazendo essa transição aos poucos. A leitura é um exemplo deles, né? A gente fala sobre a questão da visão, a gente precisa se habituar a ler, a questão de grifar, que algumas pessoas têm essa necessidade de grifar algumas partes no texto. Tudo isso é uma transição, mas é uma transição suave, igual eu falei. É muito didático, é muito intuitivo. Você não tem dificuldade com o manuseio do equipamento em si. Ainda falando sobre essa questão da adaptação, que você falou que um dos medos era essa migração de escrever e tudo mais. Como você sente isso de ter largado a escrita no papel para ter que escrever numa tela? Você acha que você perdeu ali o tato, que não é a mesma coisa? Foi tranquilo? O que você acha dessa diferença entre escrever no papel e escrever no tablet? Uma coisa curiosa que eu achei muito curioso, foi que a minha caligrafia no papel ficou mais bonita depois que eu comecei a usar o tablet. Assim, é mais difícil escrever com a caneta, você precisa de um capricho maior. Então, quando eu passei pro papel, parece que minha letra ficou mais bonita, mais desenhadinha. Em questão de sentir falta do papel, propriamente dito, a diferença é muito pouca. Ele permite você apoiar a mão, você vai colocar a mão sobre o tablet e vai conseguir escrever. Não há necessidade, propriamente dita, do papel. É claro que você pode ter um papel de apoio, só que ele não te exige isso. Sem falar na versatilidade, onde você estiver, é mais fácil para você ler, por exemplo, no transporte público. É mais fácil o transporte, então a gente ganha tempo, você ganha na agilidade do processo de estudo. Tá, e agora falando sobre o modelo do seu tablet específico, você comprou o Galaxy S9 FE, que seria o mais barato dessa linha top da Samsung e dos tablets dele. O que você acha de ponto positivo, que você gostou, que atendeu suas expectativas, e também o que você achou de ponto negativo, algo que você não gostou, que não te agradou durante esse uso? Uma das coisas que me fez optar por ele é que ele é um pouquinho maior do que a linha inferior, que é o A9. Isso. Ele é um pouquinho maior. Então ele tem o tamanho dele, ele não é grande quanto uma apostila ou um caderno, mas não é tão pequeno a ponto de tornar a leitura incômoda. A caneta é muito boa, ela é excelente. O fato dela não precisar ser carregada também é um ponto muito positivo. Então você só tem que carregar o tablet propriamente dito. Não é preciso grandes adaptações para o uso dele. Ele recebe Wi-Fi, você pode instalar o chip. Ele é muito acessível. Você consegue assistir videoaula nele também tranquilamente? Videoaula, ele é um dispositivo que só conecta o fone de ouvido no Bluetooth, mas isso hoje em dia não é um problema, não é um empecilho. É um aparelho muito, assim, ele é um compacto no tamanho certo, sabe? Talvez se ele fosse maior, iria me incomodar, e se fosse menor, eu ia sentir as letras muito pequenas. Então fica no meio do caminho adequado e ideal. Exatamente. A caneta é muito anatômica, ela tem o botão borracha, né, que a gente usa para apagar.
é leve, não é uma caneta pesada. Outro ponto positivo, ele sincroniza com diversas formas de armazenamento em nuvem. Eu, por exemplo, no meu computador uso o OneDrive e ele consigo puxar tudo do meu OneDrive. Então, eu tenho simultaneamente tudo que eu tenho no meu computador, no tablet eu consigo acessar, traz uma versatilidade imensa, porque onde eu estiver eu consigo acessar as informações do meu computador. É uma coisa, antes, se você quisesse estudar em uma viagem ou algo que você não estava preparado, Exatamente. você tinha que levar um monte de livros. Agora você tá com o tablet levinho ali, se sobrar um tempo você consegue estudar. E agora falando assim, a sua visão para a pessoa que está pensando em comprar o tablet voltado para estudar. Você acha que valeu a pena o investimento? Você acha que é algo supérfluo? O que você falaria assim, não, para você vale a pena ou para você não vale a pena, é um gasto que não faz sentido? Desde que a pessoa esteja estudando de verdade, vale a pena. Eu acho que não é... eu preciso de um tablet para começar a estudar. Não é isso. Mas se você realmente estiver estudando, vai ser uma ferramenta muito útil. O que muitas pessoas fazem é criar empecilhos para estudar. E aí eu não concordo. Aí eu só vou estudar quando eu tiver um tablet, eu só vou estudar quando eu tiver tal material, eu só vou estudar nessas condições. Não, a gente começa com o que a gente tem e na medida do possível é o meme, né? A gente começa e depois a gente melhora. Não é um pré-requisito essencial para você começar a estudar, mas se você tem condições, vai ser uma ferramenta muito útil nos seus estudos. A gente começa com os recursos e com o material que a gente tem, mas é sim uma ferramenta muito útil, é extremamente versátil, é algo que pode facilitar muito a sua vida, vai tornar as coisas mais fáceis e mais acessíveis aonde você estiver. Bom, então eu acho que é isso, maninha. Muito obrigado por participar do vídeo. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que o S9 FE é um bom tablet para quem quer estudar? É um bom custo-benefício? Você acha que é um investimento que vale a pena? Conta a sua opinião aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de trocar essa ideia com você. Um abraço e até o próximo vídeo.